Pessoal, fiz uma comparaçãozinha aqui, pegando os dados do SofaScore, do Verratti, o Alex Teixeira, o Ryan e o Villarreal, né? Os nossos três jogadores aí, mais um rapazinho que tá aí, né? Estamos tentando trazer para o Vasco. Esse comparativo aqui é para entender realmente qual seria a melhor dupla de ataque e como que esses jogadores se comportariam melhor juntos, né? Eu peguei as competições aqui do Carioca, no caso do Verratti e Alex Teixeira, e no caso do Ryan e do Villarreal, o Sul-Americano Sub-20. O mapa de calor aqui mostra que o Verratti e o Villarreal são mais parecidos na questão de movimentação. Apesar de que o Verratti fica muito mais preso dentro da grande área do que o Villarreal, que vai flutuando um pouco mais, né? Então ele é um cara que parece jogar um pouquinho melhor, tem um pouquinho mais de movimentação, apesar do vídeo que a gente gravou da última vez, né? Que os gols dele eram tudo muito perto da área, mas enfim, ele parece aqui pelo mapa cair um pouco pela direita, sair um pouco da área. O Ryan e o Alex Teixeira, o Ryan jogou muito mais pela direita aqui, né? E o Alex Teixeira, sinceramente, ele tá numa flutuação aqui que fica muito mais perto do meio campo que qualquer outra coisa. Em questões de jogos, a gente tem mais informação de jogos do Verratti, do Villarreal, os outros um pouco menor, mas como a gente está analisando questão de estatística, né? Gols por jogo, chutes por jogo, não importa muito isso. Claro que uma maior quantidade de gols, de jogos, desculpa, seria mais interessante para analisar melhor, né? Mas é o que a gente tem aqui nesse começo de ano. Em relação à efetividade, o Verratti dá um banho nos outros, apesar do Villarreal ter feito mais gols no Sub-20. O Verratti ele precisa de menos chance para fazer o gol, então ele tem um percentual de conversão de 45% e ainda chuta mais do que os outros. É um, é um dado aqui ofensivo bastante relevante. O pior deles, no caso aqui de ofensividade de gols, é o Alex Teixeira, que acabou não marcando, ele também é um cara que não conclui muito para gol. Em relação a assistências, né, questões de passes certos por jogo, o Villarreal ele é o cara que participa mais em relação a isso. Ele dá ali em torno de 2 passes chaves por jogo. Apesar de que o Alex Teixeira tem um percentual de passes certos melhor do que os outros, é o que eu falei no último vídeo também. Ele pode estar dando muito passe certo, mas passe certo do lado, para trás. Tanto que ele não criou nenhum tipo de passe-chave em nenhum dos jogos que ele participou do Carioca. Em relação a dados defensivos, o Villarreal ele recupera mais bolas por jogo, em torno de 3 bolas por jogo. Duelos no ar, o Ryan até me surpreendeu um pouco isso aqui. Ele é um cara que ganhou muitos duelos no ar, talvez ele tenha tido poucos, mas ele é o que tem o maior percentual aqui, seguido pelo Verratti. E duelos no total, né, questão de dribles, tentativa de dribles, o Ryan também é o melhor. Só que o Alex Teixeira tem uma efetividade maior em dribles. Assim, gente, o que eu percebo aqui, né? Qual é a minha opinião em relação a isso? Eu acredito que o Verratti ele complementa muito bem com o Villarreal, porque a gente consegue olhar assim de uma maneira. E com o Ryan também, né? Porque o que ele é bom, a gente vê que aqui o Villarreal consegue bem no passe chaves, consegue bem em recuperações, ele consegue se movimentar mais lá na frente e dá opções de assistência um pouco melhor do que os outros jogadores. O Ryan, o que ele faz melhor aqui é a questão de drible, né? Não é tão efetivo na finalização, mas para a gente falar de gols realmente, de aumentar o número de gols do Vasco, eu acredito que essa dupla do Verratti com o Villarreal seria a ideal, né? Até porque um fica mais centralizado e o outro sai mais da área para jogar de segundo atacante. Então, com tantas opções de meio campo igual o Vasco tem, seria bem interessante formar essa dupla aí, apesar de que o Carille não gosta muito de jogar sem pontas, né? E tem vindo bastante pontas aí pro Vasco, como a gente analisou no último vídeo. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês concordam? Vocês não concordam? Me dá o feedback de vocês aí, fala um pouquinho melhor do quem que vocês acham que seria a melhor dupla de ataque do Vasco.